Olá, ele já foi secretário da Fazenda, coordenador do Confas, depois de deixar a gestão pública e atuar como consultor. Agora, meu convidado retorna em um cargo estratégico da administração de Salvador. Eu recebo hoje o secretário-chefe da Casa Civil aqui da capital, Albérico Mascarenhas. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Secretário, sempre se fala muito em herança maldita numa nova gestão. E há gestores aí, principalmente executivos, que passam o mandato inteiro falando das consequências dessa herança maldita. Qual foi a herança deixada pela gestão anterior? Olha, nós encontramos uma prefeitura com uma dívida de 3 bilhões e 100, dos quais 560 milhões de curto prazo, sem cobertura de caixa suficiente para pagar. Esta é uma realidade. E mais um orçamento deficitário em 260 milhões de reais. Ou seja, o orçamento tinha uma receita superior à que estava prevista no orçamento e uma despesa inferior à que estava no orçamento. Então, nós tivemos que fazer um contingenciamento de 25% naquilo que é contingenciável, porque nem todas as despesas da prefeitura são contingenciáveis. Você não pode contingenciar pessoal, você não pode contingenciar despesa com educação e saúde, porque tem os mínimos constitucionais que você tem que cumprir. Então, essa é a realidade financeira da prefeitura. Tá? Do ponto de vista administrativo, o que nós encontramos foram muitos órgãos da prefeitura sem a menor condição, sem a menor estrutura de funcionamento. Eu dou o exemplo da Limpurbe, que nós encontramos com apenas um fiscal para fiscalizar a cidade inteira. Né? Encontramos uma Transalvador com um número muito reduzido de veículos para fazer a fiscalização de trânsito e um número reduzido também de agentes de trânsito. Isso é uma realidade em praticamente todos os órgãos da prefeitura, à exceção de Secretaria da Fazenda, que sempre é um órgão normalmente muito bem estruturado, mas os demais órgãos com uma deficiência administrativa muito grande. E este é o desafio, né, primeiro grande desafio nosso, que é equilibrar as contas públicas e criar estrutura suficiente para que a prefeitura possa prestar um serviço digno, decente, que a população exige, que a população tem direito. É verdade que há um problema também com relação à folha de pagamento deixada, ao tamanho dessa folha? Nós constatamos ao longo desse período, nos últimos 4 meses aí de trabalho e de avaliação dessas contas, nós constatamos que temos aproximadamente 100 milhões de reais no orçamento da prefeitura, menos do que o que efetivamente nós vamos gastar. Isso significa praticamente uma folha, né? São 13 folhas, incluindo o 13º, significa que nós vamos ter que suplementar o orçamento em 100 milhões de reais para cobrir as despesas que efetivamente a prefeitura vai ter. E esta é uma despesa que você não tem como comprimir, eu não tenho como reduzir. Nós determinamos uma redução de 20% no custeio, estamos alcançando essa meta, mas não podemos reduzir despesa de pessoal, porque a prefeitura não pode demitir as pessoas. Né? Nós não temos como reduzir despesa com educação e saúde, porque temos que cumprir os mínimos constitucionais. Então, nós temos que criar as condições aí, trabalhar para aumentar a receita. Existe uma reforma tributária em andamento lá na Câmara, existe ações que a Secretaria da Fazenda já determinou e vem fazendo no sentido de melhorar essa receita do município e com isso a gente consiga fechar este ano. Falando em receita, a apresentadora do Band Cidade, Carolina Rosa, tem uma pergunta. Durante a campanha, o prefeito falou de fazer Salvador andar com as próprias pernas, se referindo à arrecadação fiscal. Nesses 6 meses de gestão, já deu para ter uma mudança em relação a isso? Como está a arrecadação do município? Olha, nesses primeiros 4 meses, nós temos, na verdade, fizemos um balanço de janeiro a abril, a arrecadação das receitas municipais apresentam um pequeno crescimento em relação ao ano de 2012. Então, nós temos aí aproximadamente 5% de crescimento real de arrecadação acima da inflação. A prefeitura tem boa parte da sua receita sob controle dela, que são os principais impostos, são o IPTU, o ISS e o ITIV, mas uma outra parcela significativa não depende de uma gestão da prefeitura, como é o caso do ICMS, que ela recebe do Estado, o Estado arrecada e transfere, e do Fundo de Participação do município, que vem do governo federal, dos impostos federais, uma parcela é destinada a estados e municípios. Sobre esses 2 impostos, a prefeitura não tem nenhuma ingerência, ou seja, a gente recebe aquilo que vem desses poderes. Tivemos uma redução no Fundo de Participação por conta
dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal, principalmente em relação ao IPI, e tivemos uma redução também neste mês de abril na receita com o ICMS, por conta, principalmente, acreditamos, da redução da conta de energia elétrica, que a energia elétrica representa hoje aproximadamente 12% da arrecadação total do ICMS dos estados. Então, qualquer impacto na conta de energia reflete negativamente do ICMS. Então, eu diria que nesses primeiros 4 meses, a arrecadação está mais ou menos no mesmo nível do ano passado. O grande desafio é, a partir da reforma tributária que foi implementada, e a partir do cadastro dos imóveis que hoje estão... Nós acreditamos que quase metade dos imóveis de Salvador não estão cadastrados para pagamento de IPTU. Ou estão cadastrados indevidamente. Ou seja, em alguns lugares, eles estão... você pode ter, por exemplo, um prédio cadastrado lá ainda como terreno e pagando como isso. Então, nós estamos fazendo um trabalho de cadastramento de todos. Esse é um trabalho que vai se prolongar durante boa parte dessa administração. Tá? Nós vamos recuperando isso gradativamente e acreditamos com medidas que estão previstas na reforma tributária, nós consigamos ainda este ano ter uma melhora de arrecadação, mas que em 2014, com certeza, nós teremos o equilíbrio financeiro do município. O município terá a capacidade de pagar as despesas da manutenção no dia a dia da prefeitura. O serviço de limpeza, o serviço de iluminação pública, andar com as próprias pernas. Ainda não será nesse momento que nós vamos ter capacidade de investimento suficiente para gerar grandes investimentos na cidade. Por isso, nós estamos buscando as parcerias público-privadas, estamos trabalhando em projetos, buscando a iniciativa privada como parceiro. Mas, a partir de 2014, a Prefeitura terá um orçamento suficiente para cumprir as obrigações mínimas e acreditamos que, a partir de 2015, no nosso planejamento estratégico, nós já teremos receita suficiente para começar a fazer investimentos. E ela tem que ter crescente. A nossa meta é chegar entre 15% e 20% de tudo que se arrecada na cidade como poupança para investimento. Isso significaria, aí, a preços de hoje, aproximadamente 400 milhões de reais por ano de investimento, o que é pouco para a necessidade de Salvador, mas para a capacidade financeira de uma prefeitura e para a receita, para a renda per capita média de Salvador, seria bastante significativo. E suficiente para a gente alavancar recursos externos, recursos de captação de recursos do governo federal, junto ao governo, aos organismos internacionais e, sobretudo, ampliar a capacidade de endividamento do município e buscar financiamentos de longo prazo que possam fazer e financiar projetos estruturantes para a cidade. Já já nós vamos fazer um aprofundamento aí sobre a reforma tributária, vamos falar também sobre a orla da cidade e as novidades em licitações. A entrevista coletiva volta em instantes.